Vem, minha missionária. Ô, glória. A igreja quer receber. Dá um glória a Deus aí, gente. Deixa Deus te usar. Aleluia. Faz o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Obrigada. Pai do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz com a pessoa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, grata à pessoa dele. Obrigada, pastor, pela oportunidade, às irmãs, os irmãos. Estou muito grata porque Deus é bom. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu gostaria de orar. Eu sempre gosto de orar antes de ministrar. Se você puder orar comigo. Amado amigo Espírito de Deus, graças te damos por esse dia, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom, Tu és maravilhoso, misericordioso. Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade. Uma vez mais, Senhor, eu te peço, usa esse vaso de barro que eu sou em Tuas mãos, oleiro. Pai, aonde houver algum tipo de espírito que não provém de Ti, todo comichão nos ouvidos, toda opressão, tudo aquilo, Pai, que queira fazer as pessoas entrarem e saírem da mesma forma, eu repreendo na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, aquele que convence do pecado, justiça e juízo, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, brade neste lugar por intermédio da Tua palavra. Eu te engrandeço e te exalto porque só Tu és Deus. Pai, eu te peço, Deus, todo espírito maligno, Pai, que tenta contra as vidas aqui, sejam repreendidos. E eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito e os anjos ministradores, espíritos ministradores possam estar aqui trabalhando. Enquanto eu pego a Tua palavra, o Senhor vem quebrar cadeados, desfaz obras de encantamento. Pai, que o Teu Espírito Santo mova esse ambiente de uma forma sobrenatural, que a atmosfera comece a ser transformada. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque eu sei que Tu estás aqui, eu posso ver a Tua face, eu posso sentir a Tua presença. Aleluia! Te exaltamos, glorificamos e bendizemos. Fica à vontade, Espírito Santo. Palavra viva, fica à vontade. Glorifica Cristo neste lugar, Pai. É o que nós oramos, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Eu gostaria de me apresentar em poucos minutos. Eu gostaria de dizer quem eu sou. Uma segunda-feira eu estava aqui. Deus nos trouxe aqui através da vida de um irmão, um amigo, missionário Josiel. Nós conhecemos essa casa de oração e Deus, de uma forma extraordinária, usou o pastor para poder falar comigo e com meu esposo. E assim nós ficamos impactados com esse ministério. Estamos muito gratos a Deus e desde esse dia estamos ruminando aquilo que o Senhor falou conosco através da vida do pastor Daniel. O pastor de vocês é um homem de Deus. Eu ando em alguns lugares, vou em algumas igrejas pregar a palavra e tem sido muito difícil ver pessoas que são de fato comprometidas com o que Deus manda falar. Então eu acredito que eu posso pregar o que o Espírito Santo de Deus mandar eu ministrar aqui e você então aperta-se na cadeira aí, se o Senhor falar alguma coisa que você não gostar, não se preocupe. Tudo aquilo que nos confronta nos transforma. Eu quero dizer quem eu sou uma missionária, eu vim do estado do Mato Grosso do Sul. Nem sempre fui uma missionária, já fui uma pessoa perdida nas mãos de Satanás. Um dia o Senhor usou uma missionária, uma pernambucana, para poder falar algumas verdades para mim. Eu não servia a Deus, mas eu servia com força a Satanás. Às vezes pensamos que estar em ambientes de trevas é apenas estar em outras religiões, mas tem pessoas que servem com força a Satanás com suas vidas, adorando seus corpos, adorando suas vidas, adorando os pecados, e muitas vezes você pensa, eu não adoro o Satanás. Se você não adora a Deus com a sua vida em santidade, você adora Satanás. E eu já fui uma pessoa que adorava Satanás, tendo uma vida cheia de pecados e que tinha prazer nos pecados. Até que um dia o Senhor usou uma pernambucana, uma missionária, uma jovem, cheia do Espírito Santo. Eu olhei para a vida dela e eu falei, meu Deus, eu nunca conheci crente como ela. Eu olhei para ela e fiquei constrangida porque eu vi uma glória diferente. Eu senti uma presença. Eu tinha entrado e saído de igreja várias vezes, participei de grupos de adolescentes e crianças, mas eu nunca tinha sentido o impacto de alguém que era cheio do Espírito Santo. Alguém que abriu mão da vida por amor a Jesus. E aí eu me apaixonei pelo Espírito Santo, abri mão dos meus pecados, abri mão da minha conduta velha e eu aceitei a Jesus Cristo. Nesse período eu comecei a me santificar, passei 8 anos em santidade, solteira, sem desejar nada terreno, apenas buscar ao Senhor para me libertar dos meus pecados. Nos envolvemos tanto com o mundo e achamos que entrar e sair
da igreja, tá tudo bem, tudo certo. Ficamos cheios de pecados, cheios de amarras, correntes em nossas pernas, em nossas mãos, porque ficamos nos envolvendo lá fora e queremos nos envolver um pouquinho, um domingo aqui, um domingo ali, uma segunda-feira que alguém profetiza em nossas vidas e tá tudo bem. Mas o Senhor veio para nos libertar de verdade por completo. Eu queria ser alguém posicionada na verdade. Eu falei, Deus, entrar e sair da igreja, eu já fiz isso na minha vida. Eu não quero entrar e sair, eu não quero ser mais uma crente com a Bíblia debaixo do braço, com o vestido comprido. Eu quero ser alguém, Deus, diferente, como eu vi. Uma jovem diferente, com uma vida cheia do Espírito Santo. Eu comecei a me envolver com o Espírito Santo. Eu não queria mais ouvir apenas profecias de profetas. Eu queria que Deus falasse comigo de uma forma audível, de uma forma que eu entendesse que era Deus, que era o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a me envolver com a palavra, em consagração, ouvir profecias. Eu comecei a me encher da graça, do favor de Deus. E aí no meu quarto eu falei, Deus, se o Senhor fala, se o Senhor usa profeta, fala comigo de uma forma que eu te entenda. E eu comecei a estreitar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Até hoje eu quero mais do Espírito Santo de Deus. E nesse período de estreitar relacionamento, ele me pediu algumas coisas. Tive que sair de algumas empresas que eu trabalhava, de trabalho. E nesse processo eu saí do estado do Mato Grosso do Sul, deixei pai, mãe e algumas pessoas que eu amava também. E o Senhor disse para mim, vá para o Rio de Janeiro que eu tenho almas para salvar através de ti. Eu falei, Deus, como é que eu vou? Não tinha dinheiro, eu tinha apenas uma voz. A certeza que ele havia falado comigo e tinha me enviado. Eu peguei as minhas coisas, a minha mala, desde maluca, coloquei tudo dentro e vim para o Rio de Janeiro. Eu conhecia apenas uma jovem missionária. E eu fiquei um tempo na casa dela. E aí, ouvindo a voz do Senhor de lá para cá, de cá para lá, não me pergunte como foi que ele me manteve até aqui, mas ele tem me sustentado até aqui. Eu conheci uma moça que disse que tinha um irmão transexual, e ela disse para mim assim, ele é muito inteligente, ele é um atleta, ele é um skatista, ele faz faculdade de história, mas agora ele decidiu ser transexual, além de transexual, ateu. Criado por um pai, pastor, por uma mãe de igreja, irmã de igreja, mas que não teve um encontro com Jesus. Às vezes nós mesmos somos as pessoas que são pedras de tropeço em nossa família, porque vamos para a igreja, vestimos roupa de crente e queremos impor que nossos filhos se concentrem em ter Deus em seus corações, mas nós não temos testemunho. E infelizmente esse jovem foi afastado da presença porque ele achava que ser crente é ser só uma pessoa que fala glória a Deus, aleluia, e diz o que é pecado, que leva o outro para o inferno, mas não uma vida de poder de Deus. Ele não conhecia o poder de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu não vim pregar a vocês palavras de persuasão, mas eu vim com demonstrações de poder. Ele não conhecia o poder de Deus. Por isso se afastou para o ateísmo. Começou hoje em dia está muito na moda para os jovens a cultura de outras religiões, então para ele era só cultura gostar de outras religiões. Ele frequentava, mas não acreditava em demônios, em Deus, enfim, mas estava cada vez mais enrolado com o Satanás. Quando eu conheci esse moço, o Senhor disse para mim assim, eu tenho uma obra na vida dele. Eu falei, bom Deus, eu nunca preguei assim para ateu e mulher trans, mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Só que o pior de tudo isso, ou o melhor, digamos assim, é que foi na época da pandemia. Não me pergunte como. Se você quiser me perguntar depois pessoalmente, é porque a nossa história é bem comprida. Eu morei na casa dessa família durante 9 meses. 9 meses para poder formar alguém em Cristo. E quando eu pensava que eu estava pregando para libertar o outro, eu estava sendo cada vez mais livre. Achamos que muitas vezes pregamos a palavra, entramos por essas portas, não existe nada em nós para ser transformado. O oleiro moldava o vaso. E eu dizia, Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, estou na casa dos outros de uma viúva, porque diga-se de passagem, esse moço perdeu o pai como uma criança ainda, seu pai foi assassinado na sua frente. Eu creio que isso foi uma das coisas que fez que ele tivesse trauma e o diabo encontrasse uma legalidade, uma porta para destruir a alma desse jovem. E aí o Senhor me fez morar. Eu falei, Deus, estou na casa de uma viúva, eu não tenho nem para mim, inclusive eles. Que situação difícil. O Espírito Santo, você só sai daqui quando eu mandar. A lágrima escorria. Eu ia para o banheiro, mas não deixava ninguém ver. Eu ia para o banheiro e falava assim, Deus, me tira daqui. Ele levanta a sua cabeça, enxuga as suas lágrimas e pregue a minha palavra. Falei, Deus, e como é que vai ser o pão de amanhã? Estou na casa de uma viúva. E o Espírito Santo de Deus, eu trabalho para aqueles que me confiam. E quando eu trabalhava para poder ajudar aquele jovem, e não só o jovem, mas a família também foi alcançada, porque estavam presos em depressões, crises de pânico, enfim, outras áreas que o adversário estava oprimindo aquela família. E o Senhor começou a trabalhar na vida deles.
E, bom, resumindo o testemunho, porque ele é muito comprido, foi 1 ano batalhando por aquele jovem, até que um dia o Senhor me tirou do Rio de Janeiro e me levou para Brasília, estava lá pregando a palavra, e o Senhor alcançou esse moço. Quanto mais eu orava por ele, mais endemoniado, mais feminino ele ficava. Ele decidiu que ele começou a acreditar que Deus existia. Ele largou o ateísmo, mas ele dizia para si próprio e para mim assim, olha, eu até não sou mais ateu, eu creio no poder de Deus porque eu vejo as manifestações do Senhor na sua vida, algo que eu nunca vi e senti pessoalmente. Mas eu não tenho outra forma de viver, eu sou isso aqui, eu sou trans mesmo. E foi 1 ano batalhando por aquela alma, e quanto mais eu orava, mais gadareno ele ficava. E aí ele estava para poder flertando com uma marca que iria levá-lo para o exterior, para os Estados Unidos, e hoje ele seria uma skatista transexual bem famosa. O adversário ofereceu para ele fama, ele seria uma transexual famosa. Eu não vou falar o nome da marca, mas é uma marca muito famosa no meio dos jovens, de tênis e roupas. Iria levá-lo para fora. Eu não sabia de nada, mas o Senhor sabia de tudo. E o Senhor começou a trabalhar na vida desse moço. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, começou a gravar videoparte com a galera do skate, pessoal de fama, pessoal que tem, com o manager da marca. E eu falei, Deus, o Senhor parou a minha vida por amor a essa alma, eu vou perder esse moço. Eu continuava orando, chorando e insistindo até que um dia ele teve uma experiência sobrenatural como Espírito Santo. Eu estava em Brasília e o Senhor estava visitando ele no quarto dele. Eu não estava perto fisicamente, mas as orações dos justos podem muito em seus efeitos. E o Senhor alcançou ele no seu quarto pela madrugada, ele teve uma visão. Ele se viu sem o corpo masculino, ele já com silicone, sem o seu membro masculino, havia cortado, resignado o seu sexo, e ele se via famoso no meio da galera do skate, ele se via da forma que o Satanás colocou no coração dele. Ele viu que ele tinha conquistado tudo. Mas aí naquela visão o Senhor mostrava para ele que nada tinha valido a pena. E ele acorda pela madrugada em lágrimas, chorando, ele ficou horas, ele se ajoelhou e começou a pedir a Deus, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, me ajude a ser transformado, porque eu não sei mais ser outra coisa, eu só sei ser isso. E o Espírito Santo de Deus foi consolando o coração dele. Aos poucos, ele começou a cortar o cabelo. Eu voltei para o Rio de Janeiro, jogamos fora suas roupas femininas. Ele injetava tanto hormônio, irmãos, tantos hormônios, que eu não sei como foi que ele não morreu. Não teve uma embolia pulmonar. Ele tomava, as mulheres que tomam os seus anticoncepcionais, não é ruim, não sei se você não sente mal. Ele tomava os remédios, as drágeas, e ele também injetava toda semana vários e várias bombas de hormônio para rapidamente alterar o seu corpo. O corpo dele já estava ficando alterado fisicamente, já tinha umas curvas femininas, já tinha peito, já tinha um seio, as suas mamas já estavam grandes. O adversário estava distorcendo a imagem daquele jovem, mas Deus tinha um plano para a vida dele. Eu dizia, Deus, como é que eu faço? O Espírito Santo só se sujeita. Tem coisas que o Senhor vai nos pedir que parece loucura, mas andar com Deus é loucura mesmo para aqueles que perecem. Mas para nós que servimos a Deus é o poder dele em nossas vidas. E Deus me dava várias direções. Eu não tinha rede social, nunca me importei com isso. Mas o Senhor me dava revelações, sonhos, e me mostrava a vida dele nas redes sociais. E eu sabia o que ele estava fazendo. Deus me mostrava. Deus vai ativar você, mãe, pai. Vai te dar discernimento. Não vai ficar nada oculto. O Espírito Santo de Deus vai te revelar as profundezas. E Deus me mostrava as profundezas da alma daquele jovem. E o que ele estava fazendo e programando, o que o diabo estava articulando. E aí ele decidiu se converter no seu quarto. Resumindo a conversa, que vai ficar muito extensa, ainda tem uma palavra para a sua vida, fora o testemunho. Ele jogou fora tudo aquilo que era de mulher. Não foi fácil, irmãos, foi muito difícil para ele. Imagina um jovem sonhador. O sonho dele era ser alguém patrocinado por uma boa marca. E é uma marca muito famosa. O sonho dele era ir para o exterior. O sonho dele era ser honrado por aquelas pessoas que haviam rejeitado ele porque ele se assumiu transexual. Era ter o seu cativeiro mudado aos olhos dele. E ele decidiu abrir mão disso para servir a Jesus. O Senhor o batizou com o Espírito Santo. E quando o batismo do Espírito Santo veio, rapidamente ele começou a ser mais acelerado no seu processo de libertação. Tem pessoas que estão extinguindo o Espírito, achando que não precisam mais do batismo. Você precisa sim.
Tem vergonha de marchar, dançar, cantar em mistério. Eu quero dizer para você que sem o Espírito Santo você não consegue fazer nada, nem sequer orar. Dependa, volte a depender do Espírito Santo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Uma semana depois foi imergido nas águas. Passaram-se 2 anos. Eu comecei a me perguntar, eu falei, Deus, esse garoto fica para cima e para baixo comigo. Eu falei, vão começar a achar que eu tenho alguma coisa com ele, mas eu não tenho nada com ele. Eu estava há 8 anos no celibato. E eu comecei a achar um negócio estranho. Eu falei, ele fica comigo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E quando o Senhor Deus disse para mim que eu iria casar com ele, eu falei, está repreendido. É o diabo. Ele quer atrapalhar os planos de Deus na minha vida. Mas começamos a perceber que onde nós íamos, pista de skate, íamos para as praças, para as casas de pessoas, de jovens, e a glória do Senhor se manifestava. Era profecia, era oração, era jovem aceitando Jesus. Na rua, na igreja não, é fora. Falei, Deus tem alguma coisa entre as nossas vidas mesmo. Resumindo, vocês já entenderam? Eu me casei. Ele é o ex-transexual, é o meu esposo. Deus transformou a vida dele. Eu quero falar um detalhe para você, meus irmãos. Eu não sei se eu já falei isso, geralmente quando eu conto esse testemunho, eu não falo muito sobre isso, mas eu quero falar aqui para pessoas que acham que casamento é só sexo. Casamento não é só isso. Faz parte o sexo, inclusive para procriar e para a gente ficar bem feliz com o nosso cônjuge. Mas era uma área que o adversário tinha trabalhado tanto na vida do meu esposo que ele achava que ele não iria conseguir. Ele me amava, eu o amava. Em 4 meses nos casamos, não namoramos. Eu não namorei com ele, eu conheci o suficiente para poder casar com ele. Ele falou, Kátia, eu não quero atrapalhar o seu chamado, você é uma mulher de Deus. Eu não quero ser uma pedra de tropeço, pode ser que eu não consiga. E se eu não conseguir, eu não quero ser uma vergonha. Eu te amo ao ponto de não casar com você. Eu falei, mas eu te amo ao ponto de casar com você. Porque se Deus tem algo para você, meu filho, e que Ele quer me usar para você não voltar para o inferno, eu caso com você. Casamento, irmãos, é servir o outro. Você quer casar porque um é bonitinho, outra é bonitinha, porque você vai ficar bem feliz na cama, me perdoe. Mas eu pensei assim, eu falei, Deus, eu fiquei 8 anos em celibato, guardando a minha santidade. Eu, Senhor, nem isso eu vou ter, Deus. Mas eu falei, Deus, se o Senhor quer glorificar o teu nome na minha vida, eu renuncio uma vez mais isso para ti. Porque se ele não conseguir, eu vou segurar na mão dele até o fim, até o teu arrebatamento. E nós seremos juntos arrebatados. Porque eu não quero perder a alma dele para o inferno. Se ele não conseguir, Senhor, se casar com outra mulher, mas tem que ser eu renuncio uma vez mais. E vocês não sabem o que isso significou para mim. Eu saí do mundo, eu conheci o mundo. Mais uma vez matar um sonho para entregar para Jesus. A minha vida doeu demais, mas o Senhor tem pensamentos que são maiores que os nossos pensamentos. Casei com ele achando que nada é em nada. Só que o propósito era a salvação da alma dele. E também meu amadurecimento na fé. Nos casamos e o Senhor nos surpreendeu. O sonho dele era ter filhos gêmeos. Eu dizia assim, tá repreendido, o filho dá muito trabalho. Ele, Kátia, é meu sonho. 6 meses de casado, o Senhor usa um pastor na rua. Jovem, eu olho para você e me entregou algumas profecias e uma delas foi, eu vejo você gestando, mas gestando gêmeos. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, tudo que esse pastor falou de Deus, mas isso daí, eu falei, não. E meu esposo disse para mim assim, Deus vai nos dar. E Deus nos deu. E hoje caminhamos para alguns estados do Brasil, já saímos para o Panamá, fomos para fora do país, levando a palavra de Deus. Não tem sido fácil. Ser missionário não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Só tem uma coisa, é ter alegria e galardão na eternidade. Eu tenho algo que eu sei que muitos não têm, com suas mansões, com seus carros, com suas autoridades na terra. Eu tenho certeza da minha salvação e tenho alegria. Aleluia. Tem muitas coisas para dizer sobre isso, mas eu quero pregar ainda a palavra. Livro de Atos, capítulo 1. Versículo 15. Eu acho que o Senhor tem uma palavra para animar pessoas aqui. Tem pessoas que não conseguem acreditar no seu chamado.
Você não consegue acreditar em você porque ninguém acredita em mim. A primeira pessoa a acreditar em você é o Espírito Santo, ele acredita em você. E a segunda pessoa é você mesmo. Atos capítulo 1, versículo 15, Matias, eleito apóstolo, diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E notório foi a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eu gostaria de ler com vocês aqui, meus irmãos, novamente. Versículo 24. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Aleluia. Eu quero lembrar a vocês e quero dizer a quem não sabe: o Senhor conhece os nossos corações. Tu me sondas e me conheces, Senhor. Conhece meu deitar e meu levantar. Deus, ainda que não haja uma palavra nos meus lábios, Senhor, tudo sabes, tudo o Senhor sabe. Tu me sondas. Tu, Senhor, que me criou no ventre de minha mãe. Tu que formaste meu corpo quando eu não tinha forma nenhuma. Tu estavas no ventre de minha mãe. Deus, tu me conheces. Talvez algumas pessoas estão nas suas solitudes e pensam assim: Deus não sabe quem eu sou. Eu quero te dizer, Ele sabe quem você é. Ele conhece os seus traumas, preocupações, cansaço, seus medos. Ele conhece também os seus pecados. Aqueles pecados que você não se vangloria deles, mas você tem vergonha. E você pensa que não tem jeito para o seu pecado. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário tem jeito sim. O sangue dele nos lava e nos purifica. Filhos, não pequem, não errem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Talvez você olhe para pessoas cheias de Deus e você se considere alguém execrável. Eu não posso ser usado por Deus porque eu tenho aqueles particulares que Deus sabe, no meu quarto a sós, no meu banheiro, no meu trabalho, no meu WhatsApp, no meu TikTok, no meu Instagram, aqueles particulares que o Senhor só Ele sabe. Eu quero dizer para você que Ele venceu na cruz. Para você vencer esses particulares. Ele pega as coisas desprezíveis. Ele pega aquilo que não é. Ele pega a coisa quebrada, transforma em coisa nova. Ele faz coisas novas. Todos os dias, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu só estou de pé por causa da misericórdia. Só prego a palavra porque Ele teve misericórdia. Irmã, você foi escolhida porque Deus te ama. Eu vou dizer para você, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe ninguém para se vangloriar. Eu nasci no evangelho e nunca me desviei. Desculpe, nasceu debaixo de pecado. É necessário nascer de novo.
Tem pessoas que se vangloriam porque não se prostituíram, não cheiraram, não beberam. Fico feliz por você. Mas mais feliz ainda, porque o sangue de um justo foi derramado para salvar pessoas como eu. Pessoas como meu marido. Pessoas que entenderam que é a cruz. Você precisa entender o que é ser cristão. Ser cristão não é vir domingo para a igreja. Ser cristão não é carregar Bíblia. Ser cristão não é cantar música de rádio evangélica. Ser cristão é entender que foi feito um sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida. Ser cristão é depender do Espírito Santo de Deus. Ser cristão é não se envergonhar da palavra. Ser cristão é você depender de uma pessoa que você não vê, mas você tem consciência que ela existe. O Espírito Santo não é só poder. Ele tem poder, ele é uma pessoa. Ele fala, ele caminha. Ele tem intenções, desejos, anseios, vontades, como eu e você. Só que nós deixamos os nossos anseios falarem mais alto que os anseios do Espírito Santo. Nos relacionamos com qualquer pessoa menos com o Espírito Santo. Tememos os homens, mas não tememos a Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que sonda o meu e o seu coração. Homens e mulheres de Deus não são pessoas superiores no seu chamado. São as pessoas que entenderam que são as mais miseráveis sem Deus. O nosso problema de não entrarmos no nosso chamado e nosso desígnio é que a gente não entendeu que somos miseráveis sem Deus. Nós não entendemos ainda que sem Deus não podemos fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Achamos que o nosso trabalho pode tudo. Nosso carro pode tudo. A nossa juventude, nosso corpinho pode tudo. A nossa eloquência pode tudo. Se ele quiser, meu amigo, ou se ele não cuidar de você, dá um tilt no teu cérebro, você para de comer, você vegeta e vão limpar o seu bumbum. Se não for o Espírito Santo guardando a tua alma, tu não pode nem se levantar para pentear o cabelo. Mas ele vai dizer que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos bons. Ainda que ele nos leve a uma situação difícil, os pensamentos dele são bons. Mas, irmã, o que isso tem a ver com a escolha de Matias? Judas foi alguém que andou com Jesus, com os discípulos, viu milagres. Ele foi chamado e escolhido para poder fazer parte dos 12. Mas ele não honrou a escolha de Jesus. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Ele não honrou o seu bispado. Ele não honrou o nome de Cristo. Ele não honrou a palavra. E ele decidiu vender Jesus por 30 moedas. Na verdade, nem foram por 30 moedas. Na verdade, ele decidiu qualquer coisa. O que vocês tiverem aí para me dar? As 30 moedas foram dadas pelos sacerdotes. Por aqueles que odiavam Jesus por inveja. Tinham todo o conhecimento da lei, mas não tinham a virtude do Espírito. E aí eles vão comprar a liberdade de Jesus. Judas o vende. E aqui nesse livro, aqui nesse capítulo que estamos lendo, vai falar o apóstolo Pedro, depois que Jesus Cristo morre, ele é crucificado, ele é morto. E ele é acendido. O apóstolo Pedro vai se levantar e vai dizer assim, olha, aqui no Salmo diz que outro tem que tomar o seu lugar, o seu bispado. E eles começam a orar e pedir a Deus uma direção. E o Espírito Santo, que conhece os corações, vai apontar Matias. Quem sabe Matias não deveria ter ficado frustrado, triste, cabisbaixo, porque estava esperando no homem. Poxa, será que Judas... Será que Pedro? Será que Tomé? Será que Tiago? Será que alguém vai lembrar de mim para falar de mim para Jesus? Mas como Jesus não se lembra dele, ele sai fora. Ele não faz isso.
ele continua perseverando na fé que uma vez lhe foi dada. Matias não estava esperando promoção de altar. Matias não estava esperando ser reconhecido nas sinagogas. Matias só queria um pouco mais de Deus através de Jesus. Talvez ele tinha esse mesmo coração daquela mulher que foi curada pelo fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar na sua orla, se tão somente eu continuar aqui. Eu não quero o título Jesus. Eu não quero ser apóstolo. Eu só quero ter entrada no reino de Deus Pai. Eu só quero receber o abraço e aquela voz que vai dizer: bendito de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Talvez Matias queria ser só mais um missionário enviado para uma terra que ninguém nunca iria conhecer através de um cartaz. Mas o nome dele seria aclamado nas regiões celestiais, os demônios iriam conhecê-lo. Tem gente que demônio nem conhece. Conhece porque é parceiro colebe de praticar atos ilícitos, mas não conhece de ter autoridade para esmagar serpentes e escorpiões. Queremos ser conhecidos pelos homens, mas não queremos ser desconhecidos pelos homens e sermos conhecidos por Deus. Eu vou em muitas igrejas, pessoas, irmãos. E hoje em dia é uma luta por causa disso aqui. Microfone. Muitos não recebem a palavra porque seus corações estão endurecidos na vaidade. A verdade do evangelho não entra mais. O apóstolo Paulo vai falar com seu filho na fé, Timóteo. Nos últimos dias, muitos irão dar lugar a ouvir a demônios, a comichões. Irão ouvir doutrinas de demônios, porque o são evangelho não vai mais entrar no coração deles. Não pregarão mais a sã doutrina. O amor de muitos irá se esfriar. Essa mensagem não querem mais pregar e não querem mais ouvir. Mas ainda existe um povo remanescente que ouve a verdade, prega a verdade. Ainda existe Matias. Matias que não se fere por causa que o homem não escolhe, porque Jesus não colocou em lugar de honra. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E enquanto Jesus não me chama para sentar na cadeira de apóstolo, eu continuo pregando, eu continuo orando, eu continuo visitando, eu continuo me esvaziando, até que um dia Ele vá se lembrar de mim. O Senhor, conhecedor dos corações, chama Matias. Muitas pessoas deixam o coração ficar azedo porque muitos têm se apostatado da fé. E aí, muitas vezes, você fica aí sentado só julgando. Julga os falsos profetas, os falsos pastores, falsos pregadores. E ficamos como juízes, só julgando. Mas enquanto você julga, o que você está fazendo? Porque enquanto os falsos estão no lugar que você deveria estar, você está só julgando e não faz nada. Nem sequer sabe qual é o seu chamado. Nem sequer sabe para que foi que Deus te escolheu. Efésios vai dizer o seguinte, que foi dado a nós dons. Cada um de vocês, conhecido ou desconhecido, tem um dom, tem um chamado, tem um ministério. E eu te faço uma pergunta, eu não, vou jogar para o Espírito Santo. O que você está fazendo com o que Ele te deu? Ele te entregou dons, conforme foi agradável a Ele, não a você. Eu não prego porque me foi agradável pregar. Eu prego porque Ele me chamou para isso. Foi escolha dEle na minha vida. Eu não escolhi porque Ele me conhece desde antes da fundação do mundo. Ele te conhece. Volto ao Salmo 139. Senhor, Tu me conheces.
Meu corpo nem era formado, e tu estava me sondando, me formando. Conhecia os meus ossos. A minha mãe nem sabia que eu estava lá, mas tu sabia, Deus, quem eu era. 2 anos antes dos meus filhos nascerem, o Senhor disse, serão gêmeos. Deus já conhecia os meus filhos antes de eu conhecer. E já desejou os meus filhos antes de eu desejar. Deus te conhece. Não vem com essa que o pastor não te conhece. Deus te conhece. Tem gente que se azeda porque o pastor não te liga, porque o pastor não te convida, porque talvez não é você que está pregando aqui. Se azeda e não permanece igual Matias permaneceu fiel. Ainda que ele não se lembre de mim, ainda que ele não me chame, ainda que eu não seja um dos 12, eu quero continuar sendo fiel. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O muito não são as riquezas da terra. O muito são os mistérios insondáveis e sobrenaturais de um Deus todo-poderoso. Aleluia. Eu quero saber, tem algum Matias aqui só esperando um Judas se precipitar? Tem um Matias aqui esperando só dar um ruim para um Judas, porque o Senhor falou que vai começar a estremecer a terra e mostrar quem está no engano, na mentira, e Ele vai levantar os seus pequeninos. Esse é o Deus que conhece o coração de Matias. Porque enquanto os verdadeiros se calam, os falsos prosperam. Você quer falar mal dos falsos, mas não faz nada para ser um verdadeiro. Ele está procurando samaritana. Não é quem está procurando o melhor lugar para adoração, porque o melhor lugar é o seu coração. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando gente que acorda de manhã, faz sacrifício de adoração, coloca a cara no pó, clama, geme, dá voz ao Espírito Santo, arrebata almas do inferno, mesmo que ninguém veja. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Conhecedor dos corações, chama Matias. Eu quero encorajar vocês, jovens, especialmente vocês que não casaram, não têm filhos, são tão bonitinhos, tão fofinhos e têm um poder tão grande sobre vocês que vocês nem imaginam. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Existe uma força na juventude. Se você entendesse, jovem, que as horas que você passa no Instagram, que você passa no WhatsApp, TikTok, as horas que você passa alimentando a carne, é uma hora para você carregar o Espírito e ser alguém cheio da presença, você pararia de procrastinar. Essa é a hora. Deus está levantando tochas de fogo. Deus está procurando vocês. Ele te procura quando você acorda. Ele te procura quando você pega o telefone. Ele te procura na escola. Ele está procurando, ele está buscando pessoas que queiram deixar ele ter acesso ao espírito delas. Ativa o seu espírito, jovem. Ativa o seu espírito, igreja. Parem de ser pessoas que ficam esmolando profecia. É maravilhoso quando Deus fala usando profeta. Quem estava aqui no dia que Deus usou o pastor, viu, meu irmão? Eu estava no céu. Mas não é todo dia que ele se manifesta assim. E quando ele não se manifestar assim, o que é que você vai fazer, Matias? E quando ele não te chamar no meio da sarça, o que é que você vai fazer? Achamos que andar com Deus é o fogo constantemente. Não!
Tem dia, meu irmão, que a luta é tão grande, o problema é tão grande, a preocupação é tão grande, que dá vontade de largar o arado, mas quem olha para trás não está apto e não é digno. Ativa o seu espírito. Para de ser alguém miserável. Tenha algo para oferecer. Por mais pobre que você seja, por mais cansado que você esteja, sempre tem alguém pior do que eu e você. Por mais cheio de provas e lutas, sempre tem alguém mais miserável. Nós somos ricos, igreja. O apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi. Eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é ter necessidade. Estou exercitado. Eu aprendi. Eu posso todas as coisas. Eu não posso tudo por causa do carro que eu tenho. Eu posso tudo por causa da presença que habita em mim. Eu posso todas as coisas. A riqueza não me prende, mas a miséria também não. Eu posso andar no meio dos miseráveis e não me corromper com a lástima deles. Andar como um general de Deus. E eu posso andar no meio dos milionários e não me ensoberbecer e não vender o meu chamado por causa disso. Caminhar como um general de Deus no meio deles. Eu posso todas as coisas. Ele está procurando pessoas que passem no meio do fogo e saibam que ele está. As águas não submergem e ele aí está. A prova é querer arrancar os seus cabelos, mas se você segurar firme em Jesus. Eu nem sei quantas vezes eu quase morri. Sabe o que é você sair de um estado para outro igual um doido? Eu não conhecia ninguém não, irmãos. Igreja, microfone, oportunidade eu não tinha não. Eu era um João Batista no meio do deserto, ainda sou, né? Caminhando pelo deserto e o Senhor me dando lugares, oportunidades para que o nome dele fosse glorificado. Sem saber como seria o meu dia de amanhã. Você deixa ele fazer isso contigo? Tem gente trabalhando em lugares que nunca foi Deus que mandou trabalhar. Se relacionando com pessoas que Deus nunca disse que era para se relacionar. Vivendo uma vida infeliz de inferno porque não ouve a voz de Deus. Porque acha que só dar o dízimo, só ofertar, entrar e sair, já está tudo certo. Desculpa, pagar passaporte para o céu não é assim. Andar com Deus é a coisa mais difícil e confrontadora que existe. Ele vai te confrontar todos os dias. Ele vai esmurrar a sua cara com a palavra todos os dias. Ele vai dizer para você que tem áreas na sua vida que não estão debaixo da submissão da palavra todos os dias. Se você quiser ouvir a voz de Deus. E se ouvires a voz do Senhor Jesus, não endureça o vosso coração. Tem muita gente endurecendo a cerviz o coração e vai ficar em desertos intermináveis. Tem gente em depressão porque não entra no chamado. O seu chamado vai trazer a provisão que você precisa. Se Deus te chamou, Ele se encarrega da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho. Ele se encarrega de tudo. Vivemos uma vida difícil, ó meu esposo, para os homens da terra. Mas eu não abro mão daquele que um dia me escolheu. Não falta sapato, não falta roupa, não falta leite para as crianças, não falta nada. E principalmente não falta a nuvem, não falta o fogo, não falta a presença. Nesse culto de missões, eu quero te fazer um convite. E volto a dizer eu não, né? O Espírito Santo. Se esvazia, meu irmão. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não vigia nem sequer uma hora? Há quanto tempo que você não tem um a sós, um particular com Deus?
Há quanto tempo você não renuncia? É crente de Netflix? Nada contra. Eu não assisto. É algo meu com Deus. Você quer ter visões, mas seus olhos não saem da pornografia. Você quer ter revelações, mas seus olhos não saem da sensualidade. Você quer que Deus te use, mas de qualquer jeito não dá. Santidade ao Senhor. Essa é a última geração. Essa é a geração do arrebatamento. A trombeta vai tocar. O meu maior sonho, eu vou compartilhar com vocês, não é ter casa, carro. E é maravilhoso. Vai ser muito bom quando Deus fizer isso por nós. Mas o meu maior sonho é não fechar os olhos na terra. É ver os anjos ajuntando um ao outro. Olhando para mim e encontrando o penhor do Espírito Santo. E me arrancando desta terra. É para isso que eu vivo. Se tem alguém que está aqui, mas a motivação ainda não é o arrebatamento, você está no lugar errado. Ou melhor, no lugar certo. Necessário é nascer de novo. Bíblia. O nosso país tem vários exemplares. A gente não quer ler. A gente quer ouvir o que a gente quer. Viver da forma que quer. E se Deus usar um Natan para falar com a gente, não faz igual Davi, não. Fala assim, Deus não fala assim. Deus não é assim. Eu não senti paz. Eu encontro um monte por aí que nunca mais se quer falar comigo. Eu não estou nem aí. O meu nome está no livro da vida. Eu vou fechar aqui por uma experiência fresquinha que o Espírito Santo de Deus me deu. Eu estava por aí caminhando, né? Com as peles de carneiro aí nas minhas roupas aí, comendo meus gafanhotos. Eu conheci uma pessoa, uma mulher. E essa mulher, o Senhor me mandou dizer para ela assim, tira essa tua amiga, uma diaconisa da igreja, casada com um diácono, e a amiga, best friend, diaconisa da igreja também. Eu falei assim, minha irmã, solteira, caminhava por aí, e o que Deus mandava dizer, eu dizia. Eu disse assim, olha só, Deus manda dizer para você, minha irmã, que é para tirar essa tua amiga, best friend da sua casa. Ela disse para mim assim, Flávia, que é o meu segundo nome, desculpa, mas eu vou ficar com ela na minha casa. Eu falei, é você e Deus, fica à vontade. Passou um ano. Ela me ligou, ela não, a mãe dela me contou, uma senhorinha de seus 70 e poucos anos. Já era uma mulher, igreja, vivida, cinquentona. Idade não significa maturidade. E aí eu falei para ela assim, tudo bem, minha irmã, Pai do Senhor Jesus? Ela falou assim, minha irmã, você pode orar pela minha filha? Eu falei, posso sim, por quê? Ela fez uma viagem, quando ela voltou, o marido dela colocou tudo para fora de casa. Tá divorciando dela para casar com a sua melhor amiga. Eu fiquei triste por ela, mas o Senhor avisou. Inclusive, a melhor amiga continuou na casa dela. Eu nunca nem sequer me convidou para tomar um café. Eu não me preocupo com isso, não. Eu não me importo com isso. Porque eu sei quem ouve. Eu sei quem fala. Eu sei quem faz. Quando Deus te dá um aviso, meu irmão, tema e trema e obedeça e se sujeite. Não espere perder seus filhos, seu casamento. Não espere perder a sua saúde para ir obedecer a Deus. Quem sabe pode ser tarde demais. Aquela mulher perdeu a casa, perdeu o casamento. E hoje quem reina no lugar dela era a sua melhor amiga de mais de 20 anos de amizade. Pergunte ao Espírito Santo quem entra na sua casa, quem toma café. Pergunte ao Espírito Santo a quem você pode contratar. Pergunte ao Espírito Santo qual empresa você pode trabalhar. Eu quero terminar com este conselho. Volte a depender do Espírito Santo. Eu não quero ter cargo de missionária. Eu quero ser amiga de Deus.
Que ninguém me conheça, mas que naquele grande dia ele não se envergonhe de mim. Talvez isso para você não é o que mais importa. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos voltar a queimar e arder de amor por Jesus. Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A santidade de Deus nos transforma. Se você não foi transformado ainda, é porque você precisa ter um encontro com Jesus. Foi lido um texto aqui no início do culto de Isaías. Quando Isaías vê a santidade do Senhor, quando ele vê a glória de Deus, ele começa a cantar. Talvez ele se esconde, talvez ele se abaixe, talvez ele faz a mesma coisa que os anjos estão fazendo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele tem esse encontro, o fogo de Deus toca nos seus lábios. Falamos aqui no começo da pregação sobre pecados. Talvez você está procrastinando o seu chamado por causa dos seus pecados. Deixe o fogo de Deus tocar nos seus lábios, a sua mente, suas mãos, o seu corpo. Se envolva com o fogo do Espírito Santo. Ele está procurando Matias. Eu não estou nem aí se acham que eu sou louca. Eu amo Cristo com todas as células do meu corpo. Eu sei o que Ele fez por mim. Precisamos voltar a chorar, igreja. Precisamos voltar a queimar a nossa igreja. A nossa nação está perecendo. Estamos afundados em pecados. Isso não nos incomoda. Não te incomoda ver um jovem perdido? Meu coração dói. Porque eu já fui uma jovem perdida. Meu marido já esteve perdido. Precisamos voltar a chorar pela nossa nação. Eu não quero nem saber de homens. Se ele mandar eu comprar uma passagem e ir para o confim da terra, eu vou. Eu não pergunto nada a ninguém, mas eu vou. Ele está procurando pessoas que estão interessadas pelos negócios do Pai. Pessoas que deixaram seus próprios interesses por causa dos negócios do Pai. Quando Jesus me achou, irmãos, eu vivi uma vida muito simples. Eu nunca passei necessidade, morando na casa do pai e de mãe. Mas com Jesus já passei por muitas provas. Meus pais têm bom emprego. Meus pais não aceitam o meu chamado. Até pouco tempo não falavam comigo. Anos sem falar comigo. Porque eles acham que eu sou uma hippie doida, que largou tudo por Jesus. Que eu sou uma hippie doida, porque eu larguei alguns anos atrás um relacionamento promissor com uma pessoa que tinha muito dinheiro. Foi nesse cenário que Jesus me achou. E eu larguei este relacionamento porque eu entendi que vale mais um dia na presença dele que em mil em outros lugares. Quando Jesus me achou, ficava cansada de andar para cima e para baixo de avião, ter roupas caras, tive bom salário, ganhava mais de 4.000 na conta, uma jovem. Deus me permitiu viver um pedacinho da soberba e vaidade. Eu experimentei isso. E quando o Senhor permite eu passar por situações muito difíceis, eu olho para tudo isso e eu digo, vale a pena servir a Jesus. Eu sou muito mais feliz com Cristo no pouco, no nada, do que quando eu tinha muito e eu não tinha alegria de viver. Nessa noite,
Quero dizer para você, peça a Ele restaurar em você, se é que um dia você teve a alegria da salvação. Dá-me, Senhor, a alegria da salvação. Quem é salvo, ela é alegre. Quem é salvo é feliz. Quem é salvo tem paz. Quem é salvo sabe que tudo passa. Tem dia que a nossa alma geme pelas lutas, mas logo o Espírito Santo nos aperfeiçoa e nos faz entender que estar com Ele é tudo que a gente precisa. Eu não vou te chamar para o altar. Eu quero te convidar no seu lugar. Você é um Matias. Deus falou com você. E você sabe que até aqui a sua entrega não tem sido suficiente. Você vai deixar esse espírito de quebrantamento te tocar. E você vai falar com Deus todas as tuas mazelas. Deus, eu queria, mas eu não consigo. Deus, eu gostaria, mas eu estou quebrado. Deus, eu queria, mas eu estou em pecado. Deus, eu queria, mas eu estou todo enrolado e embaraçado com as coisas deste mundo, com meu trabalho, relacionamento, namoro, noivado, casamento, filhos. Deus, hoje eu não preguei com a minha filha, mas eu sempre prego com ela, porque filho não pode ser um impedimento para fazer a obra, porque filho não é. Se Deus falou com você, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você. Você que vai deixar Deus te usar. Você que parou de entregar mistérios por vergonha ou por achar que vão pensar que não é Deus, é você. Hoje, esse espírito, ou principado, ou a sua carne, eu não sei o que te prendia, vai te soltar. E o teu ministério vai começar a ser desenvolvido. E o nome de Cristo será glorificado. Travestis irão aceitar a Jesus. Homossexuais, drogados, pessoas promíscuas irão ver a glória de Deus na tua vida. Deixa Ele te envolver. Fale em mistério. Chore. Entrega para Ele. Viver uma vida sem poder, irmãos, é não viver para Cristo. Precisamos das demonstrações de poder. Precisamos das manifestações. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Chega de filhos de Deus se manifestando com depressão, tristeza, ansiedade. É hora de se manifestar com profecia, com palavra, com revelação, com libertação. Senhor Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque a tua palavra diz, Senhor, que as ovelhas conhecem o som da sua voz. Eu te deixei, Senhor, usar mais uma vez esse vaso fraco, cansado e debilitado que eu sou, para manifestar a tua glória. Pai, eu não conheço os meus irmãos, mas o Senhor conhece. Eu peço que o Senhor venha ouvir cada oração, conhece todos os corações. Aqui tem alguns Matias levantados, outros Matias, Pai, que tiveram vergonha e ficaram sentados. Mas eu peço, Pai, toca em cada coração. Ativa o espírito deles, Pai. Repreende o cansaço, a apatia, o medo, a vergonha. Eu não sei, Pai, porque alguns missionários pararam. Alguns homens e mulheres, Pai, pararam. Mas eu te peço, Pai, que eles possam, Deus amado, lembrar de onde foi que eles caíram e venham se arrepender. E possam voltar ao primeiro amor, Deus. Possam voltar a te amar, voltar a te adorar, voltar a te servir e não se envergonhar da sua palavra. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo cada ministro do evangelho que se colocou de pé, Deus. Cada pessoa que se colocou disponível, disposto, Pai. Ouve a oração dos seus corações. Ouve suas almas, seus espíritos, Pai, que estão gemendo, Abba. Aleluia. Alinha o espírito deles ao teu Espírito Santo.
Que as visões voltem. Que os sonhos voltem. As profecias voltem. A profundidade volte. O primeiro amor volte. A unção volte. Porque a unção despedaça todo jugo. Que essa unção que está aqui venha te envolver. Essa unção de relacionamento. Unção de quebrantamento. Unção de vida e paz. E aonde você colocar a planta dos teus pés, Ezequiel, um grande exército se levante para desfazer e desbaratar através do nome de Jesus as obras do diabo. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar? Tem alguém que quer vir para o altar, receber Cristo? O Senhor está te esperando. Deus marcou um encontro com você. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Seja um ganhador de almas. Até o final do culto eu creio que o Espírito Santo pode te convencer. Eu agradeço ao pastor Daniel. Eu agradeço à igreja pela oportunidade em nome de Jesus.